O que eu acho interessante é que o YouTube está cheio de canais de ateus criticando a veracidade da Bíblia, mas se não fosse a Bíblia, ninguém nem saberia quem são essas pessoas, né? Enfim. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Otávio, sou professor e nesse vídeo nós vamos falar de contradição bíblica, tá? Olha só que legal. E a suposta contradição que eu vou explicar hoje é sobre Jesus. Se Jesus era perfeito, por que Hebreus capítulo 2 e o verso 10 diz que ele foi aperfeiçoado? Essa é boa, não é? Se foi aperfeiçoado é porque não era perfeito. Eu vou mostrar que não é contradição. Então se inscreva, compartilhe, comente e preste atenção na aula. Olha, para começar, a gente tem que olhar o texto onde fala que Jesus foi aperfeiçoado. E é Hebreus capítulo 2, verso 10, eu quero ler ele aqui com você. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Olha que texto maravilhoso que nós temos aqui, porém muito mal interpretado e compreendido, não é? E eu quero explicar para você o que realmente esse texto significa. Será que ele está dizendo que Jesus não era perfeito porque foi aperfeiçoado? Se Jesus é Deus que se tornou a criatura que ele mesmo criou, nesse sentido, Jesus é totalmente divino e totalmente humano. Jesus é exatamente Deus e exatamente homem, como nós. Porém, a diferença é que Jesus nunca pecou. A gente precisa olhar nesse aspecto como Jesus sendo o Adão antes da queda. Essa é a natureza que Jesus veio a esse mundo, na natureza de Adão antes da queda. E ele nunca pecou e nunca teve em si mesmo a influência pecaminosa para pecar. Então Jesus, como Deus, ele é totalmente divino e como homem, totalmente homem. E ao mesmo tempo, perfeito nas duas naturezas. Mas aí eu pergunto, né? Por que Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado? Muitos críticos pegam esse texto isolado do seu contexto e comparam com outros textos também isolados do seu contexto e criam uma contradição, inventam uma contradição. Jesus, como ser humano, ele era perfeito, mas ele precisou aprender o que é viver como um ser humano. Ele nasceu com as mesmas limitações que todos nós nascemos. Em Lucas 2,52 diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Olha só que coisa interessante. Então, como um ser humano, Jesus estava aprendendo com as limitações que a vida humana possui. É nesse sentido que nós precisamos entender esse texto de Hebreus, onde fala que Jesus foi aperfeiçoado. Quando o autor de Hebreus diz que Jesus foi aperfeiçoado, ele não estava falando que Jesus tinha defeitos e depois se tornou perfeito porque corrigiu os defeitos. É muito fácil, né, nós associarmos que ser aperfeiçoado é porque tinha defeitos. Então, se você tira todos os defeitos, corrige ali os problemas, essa pessoa fica sem defeito, portanto, perfeito. Mas não é isso que a palavra significa no texto grego. Então, quando Jesus veio a esse mundo, ele veio na natureza de Adão, sem pecado, porém ele foi colocado num momento da história em que o ser humano já está caído no pecado, em que o mundo está totalmente danificado pelo pecado. E é nesse sentido que nós precisamos interpretar a passagem de Hebreus. O significado da palavra é ser perfeito no sentido de completar, de concluir, de estar completo. Perfeito nesse sentido. E essa palavra, que aparece ali em Hebreus como um aperfeiçoado, ela é utilizada pelo menos 24 vezes no Novo Testamento com o sentido de realizar, terminar, concluir, consumar. E eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 2 e 43. Aqui foi traduzida a palavra que lá em Hebreus está como aperfeiçoado, foi traduzido como terminados. Olha só. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Percebeu aqui? A palavra que terminados os dias, ou seja, concluídos os dias, consumados os dias, é a mesma palavra que foi traduzida por aperfeiçoado lá em Hebreus. Porque o sentido da palavra é esse. É algo completo, é algo que foi concluído, é algo que foi realizado, terminado. Então, perfeito no sentido de algo que foi concluído. É a mesma palavra lá de Hebreus capítulo 2 e 10, mas tem vários outros textos. Eu vou citar mais um aqui para você, João 17,4. O Senhor Jesus ele está dizendo ali na sua oração sacerdotal, ele diz assim: Eu te glorifiquei na terra
realizando a obra que me deste para fazer. E a palavra realizando aqui é a mesma palavra que está sendo usada lá em Hebreus para aperfeiçoado. Realizando. Você está percebendo o sentido da palavra no grego? Que sempre tem essa ideia de completo, realizar, não é? Estar consumado, estar feito. Esse é o sentido, né? Perfeito nesse sentido. E tem outro texto ainda, João 19, 28. Como eu falei, tem pelo menos 24 textos onde essa palavra aparece, sempre dando essa ideia de algo completo, algo que foi perfeito no sentido de que foi realizado, de que foi concluído. João 19, 28 diz: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, e aqui é a mesma palavra, que é a raiz lá usada em Hebreus, consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Olha só, a palavra cumprir aqui é exatamente a mesma palavra que está lá em Hebreus como aperfeiçoado. Porque o sentido sempre é esse: cumprir, consumar, perfeito no sentido de algo completo. A ideia, então, da palavra que está lá em Hebreus 2:10 não é algo que tinha defeito e que foi consertado, mas é algo que foi tornado perfeito porque foi concluído, porque foi realizado, porque foi consumado. Ele aprendeu através do sofrimento que ele passou a entender as nossas dores. Ele passou a entender o que nós suportamos por causa do pecado, porque ele também suportou. Porém, diferente de nós e diferente de Adão, ele não pecou. Ele não caiu. Em Hebreus 5, do 8 ao 9, diz assim, ali aparece novamente a palavra aperfeiçoado. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque ele, como humano, ele estava aprendendo o que é um ser humano. Deus agora se tornou sua própria criatura. Ele assumiu a natureza daquilo que ele criou. Então Jesus, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, a mesma palavra, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, Jesus, ao passar por tudo o que ele passou, ele foi aperfeiçoado, ele se tornou completo, ele realizou, ele consumou tudo o que ele precisava consumar para entender a nossa situação humana e se tornar realmente o Salvador. Jesus suportou todas as pressões, as tentações, as dificuldades que nós enfrentamos e concluiu a sua obra. Foi o Salvador que concluiu a missão. Se tornou perfeito no sentido de que atingiu o objetivo de viver como ser humano, de ter as mesmas limitações, de ter as mesmas tentações, porém suportar tudo sem pecar. É nesse sentido que Jesus foi aperfeiçoado pelo que sofreu. Ele chegou ao ponto completo, necessário para ser o substituto do pecador. É por isso que Hebreus 4:15 a 16 diz que agora sim nós temos um sumo sacerdote que nos entende, porque passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Veja o que diz. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Olha que texto maravilhoso. Nós agora podemos chegar diante do Senhor com o coração aberto, descansado, porque nós temos alguém na presença de Deus, nós temos o próprio Deus nos entendendo e sendo o nosso Salvador, sendo aquele que entende as nossas dores, porque ele passou pelo que nós passamos, porém ele passou sem pecado, e é por isso que ele pode nos perdoar. E é por isso que nós podemos chegar ao trono da graça e recebermos misericórdia e encontrarmos graça. O que muitos não entendem é o significado da palavra no idioma em que foi escrito. E pega texto fora do contexto com outro texto fora do contexto e fazem toda essa bagunça, né? Bom, enfim, Jesus completou, né, a obra que ele tinha que realizar. Ele tornou-se igual a nós, concluindo sua missão de ser o substituto ideal, o substituto perfeito, completo, suficiente. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. E se você quiser aprender mais, considere apoiar o nosso canal. Se você gosta do que a gente faz aqui, nós dependemos apenas de ofertas voluntárias para manter o trabalho missionário que nós realizamos no sertão paraibano, como também
esses produtos que nós fazemos aqui, né, o canal, o curso, membros Prime, tudo é para levantarmos recursos a fim de continuarmos pregando o evangelho já há mais de 14 anos. Então, se você quiser fazer parte, você pode cooperar, né, porque esses produtos que nós oferecemos aqui é para nos ajudar a manter o trabalho e a obra que nós realizamos aqui no Sertão Paraibano. Então, os links estão aí na descrição, caso você queira participar, você vai nos abençoar e também será abençoado. E se você assistiu o vídeo até aqui, para eu saber que você assistiu o vídeo até aqui, vai lá nos comentários e comente o seguinte: gafanhoto saltitante. Isso vai servir para eu saber que você assistiu até aqui e também vai deixar os outros que não assistiram até o final curiosos para saber o que significa gafanhoto saltitante. Então é isso, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.